Meu nome é Carlos França Rangel, eu sou oftalmologista aqui em São Paulo, capital, onde me dedico principalmente às cirurgias oculares, particularmente a cirurgia da catarata, cirurgias refrativas, miopia, hipermetropia e transplante de córnea. Nós sabemos que a medicina nos exige demais, nos implica num estresse muito grande, particularmente agora onde as nossas condições de exercício da profissão não são tão ideais como antigamente, não é? Então, algumas atividades paralelas nós temos que fazer para conseguir nos equilibrar e continuar exercendo uma boa medicina. O esporte, sem dúvida, é ótimo para isto. Outras atividades, outros lazeres também são importantes. Mas a enologia, o vinho, a degustação de vinhos, além de uma obrigação social que por vezes o nosso status exige, é também algo muito prazeroso, não é? No entanto, nós sabemos que a enologia, a degustação de vinhos não faz parte do nosso meio cultural, particularmente do meio médico. Mas no meio médico mesmo ela vem adquirindo outra conotação. Por exemplo, apesar de nós sabemos que no Brasil se toma apenas 1 litro a 1,5 litro de vinho por habitante por ano. Nos outros países da América do Sul, da América Latina, esse número se eleva para mais de 30, como a Argentina, o Chile, lá se toma mais de 30 litros por habitante por ano. E na Europa é mais que 60, não é? Isso então é bastante significativo. No entanto, nos cursos que eu pude fazer na SBAV, que é a Sociedade Brasileira de Amigos do Vinho, e na ABS, Associação Brasileira de Sommelier, acreditem, quase metade da turma, a grande maioria das turmas que eu frequentei, eram compostas de médicos. E por que será que isso acontece? Será que a maioria de nós acredita que o vinho possa ter substâncias que efetivamente levem a uma diminuição de infarto, como em algumas populações que tomam muito vinho, ou que ele contenha substâncias que possam ser, de alguma forma, úteis, né, na diminuição do colesterol ou na diminuição dos radicais livres? Não sei. O fato é que a classe médica gradativamente está aderindo, se não à enologia, não é, que são cursos superiores sobre vinhos, mas pelo menos estão se tornando os médicos cada vez mais enófilos, ou seja, amigos do vinho, pessoas que gostam de tomá-lo e degustá-lo da maneira boa. Ao dar oportunidade de desenvolver melhor os seus 5 sentidos, você vai também estar se desenvolvendo melhor em toda a sensibilidade que você vai ter com os seus pacientes. Além de estar tomando uma bebida suave, vamos dizer, de índice alcoólico muito baixo, em torno de 12 por cento de álcool, não mais do que isto, e que você pode tomar muito menos, sentir muito melhor. Se você acreditar nos radicais livres ou nas substâncias anticolesterolêmicas, né, você também vai estar bem. Quanto ao aspecto visual, não é? Ao você pegar uma taça de vinho, você não vai saber só se o vinho é branco ou é tinto e ponto final. Você começa a notar nuances, matizes da cor de um vinho branco, ou principalmente do tinto, uma cor maravilhosa. Você consegue ver através do vidro as lágrimas, aquelas gotas que escorrem por dentro da taça de vinho, e ela então já vai nos dar muitas informações. Não é? Sabemos, por exemplo, que gotas em menor número, não é? Mais raras, mais densas, que escorrem pela parte interna da taça, com mais vagar, elas, sem dúvida, denotam já uma qualidade de vinho. A cor do vinho, vinho tinto mais claro, mais escuro, pode dar muitas informações sobre a idade do vinho, e para o vinho branco também, não é? O vinho branco de qualidade, com o tempo vai se tornando de mais claro, não é? Palha, um amarelo palha, para mais denso, uma cor âmbar, mais firme, como num Sauterne, por exemplo, de boa qualidade, de muitos anos. Então, a enologia desenvolve o sentido da visão. Depois do sentido da visão, o gostoso de olhar, de classificar, de sentir do vinho, o que visualmente eles nos fornece, vem obviamente a olfação, não é? Então, os cheiros. Os nossos colegas otorrinolaringologistas nos dizem que nós somos capazes de identificar 20 mil cheiros diferentes. Pois bem, muitos desses cheiros, por incrível que pareça, estão contidos no vinho.
Então, cheirar o vinho, sentir os seus aromas, não é? Saber que você pode ver inúmeros cheiros diferentes e isso vai fazer parte da degustação, isso vai enriquecer o seu tomar vinho, isso é muito importante. Então são cheiros que vão desde frutas vermelhas ou cítricas, passando por cheiros agrestes, cheiro de mato, indo até cheiro de couro, cheiro de tabaco, enfim, uma infinidade de odores que ocorrem quando você abre o vinho e continuam ocorrendo enquanto você degusta o vinho. Então o odor é muito importante. Você vai também adquirindo, desenvolvendo essa sensibilidade. É interessante, depois de algum tempo, você passa a cheirar também uma cerveja, tem um cheiro diferente da outra. Um uísque tem um cheiro mais perfumado, outro um cheiro menos perfumado. Enfim, você passa a ter, a usar mais esse rico sentido, né, o órgão do sentido que é o nariz, e você passa então a saborear muito mais, a desenvolver a sua sensibilidade também para isto. O terceiro, né, depois de ter visto e cheirado, você vai então realmente degustar. A gustação, o terceiro sentido que fica então estimulado para quando você toma um bom vinho. A nossa língua tem na parte anterior as sensações de doce. Se você vai experimentar algo doce, você faz assim com a ponta da língua, porque ali é que a língua tem mais receptores para para alimentos doces. Se você for experimentar uma coisa salgada, um amendoim, por exemplo, o que você vai fazer? Vai pôr e jogar lá atrás da língua. Lá estão os receptores para coisas salgadas, para alimentos salgados, bebidas. Enfim, as laterais da língua é que servem para sentir o ácido. Imagine chupando um limão, você vai ver que de repente você percebe as laterais da língua, não a ponta nem o fundo. Pois bem, ao tomar um vinho, você pode deixá-lo passear pela sua língua e a partir daí então você vai sentindo todos esses sabores. Isso acaba acontecendo com outros alimentos, com outras bebidas também depois, com doces, etc. Mas você vai sentindo então o doce do vinho na ponta da língua, o vinho passa pelas laterais, você sente o quanto ácido ele é, e depois vai mais para trás sentindo o salgado, o amargor. Então, e o equilíbrio entre essas sensações é que denota um bom vinho. Se há um bom equilíbrio, se ele consegue estimular o seu paladar de uma maneira harmônica, homogênea, vamos dizer assim, é um vinho que se diz que ele é bem equilibrado. Pois bem, por fim, o engolir o vinho e aquilo que acontece depois, que só no vinho acontece com tanta intensidade, que é a permanência. É aquilo de você, depois de ter tomado o vinho, sentir que ele continua estimulando as suas papilas gustativas, e isso é um prazer muito grande. É um prazer que se continua, por isso não precisa tomar muito. Você toma uma taça de vinho e já se sente satisfeito, principalmente se você tiver escolhido um vinho de qualidade. Não é? E o vinho de qualidade nem sempre é um vinho caro. E o mais gostoso é essa garimpagem que a gente faz nos supermercados, no sentido de estabelecer o ideal de custo-benefício, vamos dizer assim, onde você acaba achando verdadeiras joias incrustadas em meio de prateleiras obscuras. Enfim, é uma coisa muito boa, não é? O tato, o quarto sentido, já vimos visão, olfação, gustação, o tato. Ao você pegar o vinho, você já tem uma ideia da temperatura que ele é servido. Os vinhos brancos devem ser servidos mais frios, os vinhos tintos na temperatura ambiente. Mas notem, temperatura ambiente provavelmente da Europa, que é muito mais frio. Então quem mora em estados mais quentes deve resfriar o vinho tinto, sim. Pois bem, o tato da língua também, não é? O quarto sentido do tato. Quando você põe o vinho na boca, ele exerce um certo peso sobre a sua língua. Isso é que dá aquilo que se chama de corpo do vinho. Não é? Esse vinho é encorpado, significa no tato dele com a língua, ele pesa mais do que um vinho branco leve, por exemplo, que é leve, não é encorpado, é leve. E assim vai. Nós falamos dos 5 sentidos, já falamos da visão, da olfação, da gustação e do tato. Faltou justamente a audição, não é? E é esse que eu gostaria de falar, de como que pode um vinho estimular a audição. Ora, meus amigos, vocês vão perceber que o vinho também reúne pessoas. Você conversa muito mais sobre vinho do que pode conversar sobre qualquer outra bebida. Você reúne amigos, você cria clubes, você integra a sua família, você desenvolve sensibilidade para tudo e para todos. Então, eu gostaria de fazer isso com vocês também.
e estimular o último dos sentidos, daqueles que nós falamos, com o vinho. Simplesmente fazendo isto, que você faz quando quer mostrar que está bem e que deseja saúde a todos os seus amigos. Tchim, tchim. Aí está a audição. Obrigado.